pessoa quiser fazer alguma coisa errada com você, ela vai fazer. A primeira coisa que tem que fazer é liberar a senha ali, por exemplo, do Instagram um para o outro. Eu comecei a ficar emburrado mesmo, como se fosse uma criancinha, né? Uma coisa ridícula. E aí, pessoal, aqui é o Léo Brito. Hoje nós vamos falar sobre ciúme e como é que eu, um cara extremamente ciumento, já vou contar umas histórias para vocês, estou conseguindo e consegui, na verdade, melhorar um pouquinho desse controle de um certo ciúme, até mesmo doentio que eu tinha, né? Mesmo nós dois tendo um namoro à distância e a Aline estando lá a 2.600 quilômetros longe de mim, lá no Ceará, né? Enquanto eu tô aqui no frio de Curitiba. Só para vocês terem ideia de quem era o Leonardo e como que o Leonardo reagia ali ao ciúme no passado, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu com uma das minhas ex-namoradas, bem antes da gente abrir o canal aqui do Senhor e da Senhora Brito, bem antes de eu conhecer a Aline, eu me relacionava com uma outra moça, né? E eu, pessoal, por algum motivo, muito provavelmente por uma insegurança muito forte que eu tinha lá no passado, e vamos ser honestos, que eu ainda tenho hoje, né? Eu sou um cara aqui que está em evolução, né? Isso eu trato bastante lá no meu outro canal, mas eu era realmente um cara extremamente ciumento, tá? O fato é que, pessoal, em uma determinada noite, eu com a minha ex-namorada resolvemos ir lá num barzinho que tem aqui em Curitiba, tava tocando um show, né? Naquela época eu ainda não conhecia nenhum dos amigos dela, a gente tava meio que no começo ali, não conhecia a família nem nada, e acabou que, coincidentemente, naquela noite, algumas amigas ali daquela minha ex-namorada estavam lá no local também. Então surgiu-se ali naquele momento uma oportunidade para que eu conhecesse, né, ali um pouco das amigas dela, conhecesse um pouco do círculo daquela minha ex-namorada. Lá pelas tantas da noite, né, alguns caras ali aleatórios que a gente nem conhecia, eles viram ali que aquelas meninas, né, as amigas da minha ex estavam ali desacompanhadas e, logicamente, eles já chegaram lá para trocar toda uma simpatia, né? Nós homens sabemos. Eles chegaram lá para tentar pegar as meninas, né? Lá pro final da noite, quando tava quase acabando o show ali, o pessoal inventou de antes de todo mundo ir para casa, a gente ir no barzinho ali que tinha lá na frente, ali desse local, pra gente beber algumas cervejas e tal, né? Tava todo mundo animado, tava conversando com as amigas dela, conversando ali com aqueles caras ali que tinham chegado também, né? Tava tudo bacana, nada assim a se suspeitar, nada pra ficar ruim. Aí fomos todos nós lá, sentamos numa mesinha de bar, pedimos mais umas cervejas, os caras ficavam jogando papo ali pras amigas, né, da minha ex-namorada, e pessoal, por algum motivo, né, em determinado momento, e justamente por algumas características minhas de nunca ter lidado bem com ciúme, de ter sofrido umas rejeições lá no passado quando eu era adolescente, e também ter essas dificuldades ali, né, de não conseguir controlar realmente o meu ciúme, por algum motivo, em algum momento, eu coloquei na minha cabeça que aquela minha ex-namorada ela estava sendo simpática demais com os caras que estavam ali com a gente na mesa. E eu, pessoal, fui deixando aquele pensamento crescer até que, de repente, eu comecei a ficar emburrado na mesa, né? Tanto que ninguém estava entendendo, né? Ué, por que que o Léo, que estava aqui conversando, estava tranquilo, estava trocando ideia, estava dando risada com todo mundo, de repente começou a ficar ali com a cara fechada, não tá conversando mais com ninguém. Eu comecei a ficar emburrado mesmo, como se fosse uma criancinha, né? Uma coisa ridícula. E lógico, as meninas notaram, os rapazes que estavam ali com a gente na mesa notaram, a minha namorada também notou, começou a perguntar se eu estava bem e tudo mais, né? E no fim das contas, eu fui deixando aquele pensamento crescer, eu me envolvi naquele pensamento e em nenhum momento ali eu pensei em ver, ué, peraí, será que é isso que está acontecendo? Será que a menina tá olhando realmente ali para os caras de uma forma diferente ou ela só está sendo simpática, como todo mundo ali na mesa estava sendo simpático com o outro, a gente estava conversando, estava um ambiente legal. Não, né, pessoal? Eu deixei realmente aquele pensamento crescer. Moral da história, a gente terminou a noite com eu chamando um Uber ali e meio que obrigando aquela minha ex-namorada a se despedir ali das amigas dela de uma maneira totalmente constrangedora. Eu admito que aquilo ali foi um erro brutal meu na época, pessoal. Foi uma injustiça mesmo, né? Que eu causei por causa de um ciúme bobo ali que realmente não tinha base nenhuma na realidade. Hoje, analisando muito bem a situação, eu vejo isso, que realmente ali eu cometi uma gafe, cometi um transtorno ali para todo mundo terrível, né? E basicamente eu falei pra menina, ó, eu tô indo embora no Uber, se você não entrar nesse Uber comigo, eu vou considerar que a gente vai terminar o nosso relacionamento, né? Lógico que tem mais detalhes aí nessa história, eu só tô encurtando um pouco para ficar mais dinâmico pro vídeo. Mas realmente, pessoal, ninguém entendeu
muito menos a minha ex-namorada, né? Ué, mas estava tudo bem, estava tudo feliz, por que que do nada o Leonardo tá falando de terminar comigo? Houveram outras situações, pessoal, que eu ficava emburrado, até em outros relacionamentos que eu tive, né? Por causa de um olhar ali que eu imaginava na minha cabeça que tinha sido diferente para um cara que passava na rua, alguma coisa assim. Então, realmente, eu passava do ponto, né? Em um outro relacionamento, a gente estava fazendo uma viagem, eu e a moça, tava tudo legal, né? Um lugar belíssimo, muito bonito, e de repente lá apareceu um outro rapaz ali que também estava fazendo uma viagem sozinho. Daí a gente se encontrou no hotel, começamos a conversar, né? Essas coisas assim, normal. E o rapaz até era homossexual, pessoal, pra vocês terem ideia. Naquele dia a gente descobriu que eu e a minha namorada íamos fazer o mesmo passeio que aquele rapaz e combinamos ali de se encontrar para ir tudo junto. Fomos lá no passeio, um lugar muito bonito, tal, né? O rapaz ficou com a gente, ficou conversando, tirou foto da gente, pediu pra gente tirar algumas fotos dele, tal, né? E mesmo assim, pessoal, mesmo o rapaz sendo extremamente simpático, mesmo não tendo acontecido nada, eu comecei a colocar na minha cabeça que aquele rapaz homossexual, tá? Que muito provavelmente poderia estar mais interessado em mim do que na minha ex-namorada lá, estava ali de alguma forma flertando, estava se aproximando demais. Também fui um pouco injusto com aquela menina ali, achando que ela estava dando muito abertura com o cara, né? E acabei ali também transformando aquela situação ali numa coisa mais chata, né? Um momento que estava tão divertido começou a ficar chato por causa do Leonardo, começou a ficar emburrado, né? Começou a perguntar, começou a ficar de cara fechada. A própria Aline também sofreu com esse meu ciúme, pessoal, mas foi ela, né, a mulher, que me ajudou a entender melhor por que aquilo ali estava me fazendo mal, a me ajudar a controlar melhor e manter o meu ciúme ali naquele nível de ciúme saudável. Já vou falar sobre isso, tá? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Vocês que são amigas da Aline, que talvez tenham ficado preocupados, nossa, mas será que o Léo não é um cara muito ciumento, muito agressivo, pode fazer alguma coisa? Não, galera, isso aqui eu também já conversei com a Aline, né? A gente já teve muitas histórias ali, já teve ciúme meu pra cima dela, já teve ciúme dela pra cima de mim. E o meu ciúme, pessoal, naquela época, quando ele era mais forte, né? Nessa época também, né? Mesmo eu reagindo de uma maneira muito melhor, mas o meu ciúme sempre, ele nunca foi assim de eu ficar agressivo, de eu querer levantar a voz, de eu querer arranjar briga com a menina, de querer arranjar briga ali com os caras. O meu ciúme sempre foi aquele negócio de vou me afastar. Então, quando eu notava alguma coisa acontecendo, como foi o caso lá naquela noite no barzinho, né? Eu não quis brigar com ninguém, né? Eu tentei ali me manter o mais respeitoso possível com todo mundo, eu só simplesmente quis ali fugir, né? Na minha cabeça é assim, se está acontecendo alguma coisa, então é porque a pessoa não gosta realmente de mim. O que eu vou fazer? Vou brigar? Não. Vou discutir? Vou bater? Vou fazer não sei o quê? Vou fazer um escarcéu? Não. Eu simplesmente vou terminar a relação. Né? E isso aí realmente era muito assustador para as meninas, né? Porque do nada tava tudo bem e eu vim com aquele papo, não, vamos terminar, vamos acabar por aqui. Imaginem, tadinha, né? A Aline se assustando com esse tipo de coisa que eu fazia quando a gente se conheceu. Mas esperem que eu vou contar mais essa história para vocês. E nesse sentido, a senhora Brito, pessoal, a Aline, me foi ali literalmente um anjo, ela me ajudou demais. A gente teve muitos episódios ali de ciúme que me deram essas experiências para eu começar a entender como melhorar. Então, além de eu já estar com aquela cabeça de calma, Léo, você tem que identificar o que você faz de ruim, né? Eu já sabia, eu já tinha aquela percepção, cara, você tá passando do ponto com o teu ciúme, você tem que trabalhar isso, você tem que aprender, porque senão você vai começar a fazer ali a menina que você gosta, né? Quando você conhecer a menina que você realmente gosta, você vai fazer ela sofrer, você pode acabar até perdendo a menina. E agora que eu realmente conheci, então, a menina, né, que eu quero levar pro resto da minha vida, ter conseguido evoluir, né, nesse meu trabalho, desse meu super ciúme, está sendo uma coisa extremamente boa, tanto para mim quanto para ela. A gente foi muito, mas muito honesto um com o outro. Vocês não têm ideia realmente o tamanho da honestidade que a gente teve um com o outro. Hoje, pessoal, né, de tantas conversas, a Aline, ela sabe coisas de mim que ninguém mais sabe, nem a minha família, nem amigos próximos, nada. E o contrário também, eu sei de coisas da senhora Brito, eu sei de coisas que ela me contou que ninguém mais sabe, nem mesmo a família dela, entendem?
quantas vezes a gente falou sobre ciúme, quantas conversas tiveram, né, em momentos em que a Aline ficou com ciúme de mim e ela veio e me falou ali honestamente o que ela tinha sentido e eu falei honestamente o que eu estava achando daquela situação e vice-versa, né, quantas vezes eu vim ali com o meu ciúme carregado para cima dela e ela ali com honestidade, com tranquilidade, com paciência, né, conversou comigo e foi fazendo eu ver ali o que era verdadeiro, o que não era. Outra coisa que a gente fez e deu muito certo em relação a essa coisa aí de ciúme foi cada um de nós, pessoal, fazer alguns sacrifícios. Vocês lembram que eu falava bastante sobre aquele negócio de que quando você entra num relacionamento sério, né, a tua vida de solteiro, ela não existe mais. Então algumas coisas que você fazia quando você era solteiro, quando você era solteira, no momento em que você entra no relacionamento sério, elas têm que parar de existir. E muitas pessoas não querem isso. As pessoas querem entrar ali no relacionamento sério com uma outra pessoa, mantendo uns comportamentos ali de solteiro. Isso eu tive, né? Eu vi isso num relacionamento anterior que eu tive. E aqui no nosso relacionamento, pessoal, também favorecido por aquele primeiro ponto que eu falei ali, de ter muita conversa, muita honestidade entre nós, né, ao longo do tempo, nós dois, tanto eu quanto ela, conseguimos fazer ali alguns sacrifícios um pelo outro, né? Algumas mudanças. A gente saiu realmente da nossa zona de conforto para favorecer o nosso relacionamento. Um exemplo, pessoal, né, que bate nessa coisa de você mudar realmente ali os seus comportamentos quando você está num relacionamento sério. Eu era um cara que postava muita foto em rede social, pessoal, no Instagram, até porque aqui em Curitiba eu tenho um dos meus hobbies, né, fazer dança de salão. Então eu tô sempre ali, né, dançando com uma moça, tal, treinando alguns passos, e é uma coisa muito bonita que eu gostava ali de postar. E isso, quando eu comecei a me relacionar ali com a Aline, ela começou a ficar, logicamente, né, um pouco chateada ali com esse tipo de situação. Então a gente entrou num acordo, nós dois, de evitarmos postar fotos ali em que a gente esteja sozinho, né, a não ser que realmente tenha ali alguma função aquela foto, justamente para evitar, né, que pessoas ali, por exemplo, a Aline posta uma foto dela lá no Instagram, aí vem ali 5 caras no DM dela, né, pra falar, ah, você tá linda, nossa, que pose bonita, não sei o quê. E da mesma forma eu, né, evitar de postar uma foto onde eu tô sozinho, para não favorecer que outras meninas aqui do meu círculo, outras meninas aqui de Curitiba, que nem sabem, né, que eu tô junto ali com a Aline, ou às vezes até sabem, e mesmo assim possam vir ali a mandar alguma mensagem, né, que possa gerar algum desconforto. Então, sabe, um sacrifício, assim, uma coisa de confiança. Inclusive, pessoal, quem viu aquele meu vídeo lá no meu canal, que é bem polêmico até, que eu falo daquela minha opinião em relação a como ficam as redes sociais das pessoas quando elas começam a se relacionar, né? E, se eu não me engano, em algum momento lá do vídeo, eu falava que eu acreditava que um casal, cara, quando se junta e decide ter um relacionamento sério, a primeira coisa que tem que fazer é liberar a senha ali, por exemplo, do Instagram um pro outro. Eu sei que aqui eu vou ser polêmico, muita gente não vai concordar comigo, tá, pessoal? Mas eu acredito que isso é, sim, uma coisa necessária, né, nesse mundo moderno, lotado de internet, lotado ali de uma coisa como o Instagram, que é um local onde as pessoas utilizam ali para flertar, para se conhecer e tudo, né? Se as pessoas estiverem meio mal intencionadas ali, pode ser feito no escondidinho. Então, eu acredito que um casal que realmente, né, tenha conversado, tenha debatido sobre isso, se conseguir, se estiverem de comum acordo, eu acredito sim que eles devem ali liberar o acesso, por exemplo, né, do Instagram um para o outro. E de fato, pessoal, para vocês verem, né, eu e a Aline fizemos isso. Então hoje, se eu quiser acessar o Instagram da Aline e ver ali o que ela está fazendo, com quem que ela está conversando, eu posso. Do mesmo jeito, ela também tem acesso ali ao meu Instagram, ao meu pessoal, ao Instagram do canal. Ela pode entrar ali e ver com quem que eu estou conversando e tudo mais. E essa decisão que a gente tomou como casal foi feita de comum acordo, pessoal. Não se enganem, não. Eu não obriguei a senhora Brito a fazer isso aí. Eu sei que normalmente a gente associa, não, o homem é ciumento, é ele que está obrigando a menina a fazer isso e ela está aceitando tudo. Não, pessoal, realmente, né? Foi uma coisa ali que foi boa para a Aline, ela gostou, né? Ela também concorda comigo, e eu também, né? Eu concordo, eu quero mesmo que ela tenha acesso ali ao meu Instagram, que ela veja o que está acontecendo, até para que ela possa ficar tranquilizada ali em relação a tudo que eu estou fazendo aqui em Curitiba, para não pensar que eu estou escondendo alguma coisa, para não pensar que eu estou fazendo alguma sem vergonhice ou algo assim, entendem? E por último, né, passado esses pontos de você ter uma conversa muito honesta sempre, né, ao longo do tempo, a vocês ali concordarem em fazer alguns sacrifícios que vão facilitar a vida do outro, que vão deixar o outro mais tranquilo, mas justamente ali
como terceiro ponto, você trabalhar a tua confiança. Isso foi uma coisa que eu tive que trabalhar, né? Que é realmente aquele negócio do você não pode controlar tudo na tua vida, né? Se a pessoa quiser fazer alguma coisa errada com você, ela vai fazer, sabe? Então, dê um voto de confiança. Hoje a Aline tá lá no Ceará, eu tô aqui longe dela em Curitiba, ela confia em mim, né? Que eu não tô aprontando, e se eu quisesse, eu poderia, né? Ela tá muito longe de mim para descobrir alguma coisa, dá para fazer no escondidinho, sim. Se ela quisesse, ela também poderia, né? Então a gente tem realmente que exercer aqui como casal, fazer esse exercício, né? De dar confiança pro outro, né? Eu saber que eu tenho a confiança da Aline, que ela confia em mim, me faz ficar bem, né? Porque isso aí é um valor. E todos esses 3 pontos, pessoal, se bem trabalhadinhos, né, ao longo do relacionamento, eles vão ficando cada vez mais forte, cada vez mais essa coisa do ciúme que às vezes passa do ponto, vai se diminuindo e vai permanecendo só aquele ciúme ali que é saudável. E, eventualmente até esse aqui pode diminuir um tanto, entendem? Num vídeo pequeno desses não dá para aprofundar sobre esse tema, pessoal, mas se vocês quiserem comentar, comentem aí, vocês que são homens, vocês já agiram com esse ciúme que eu tive? Mulheres, né? O que vocês acham desse ciúme, né? Comentem para mim ali o que vocês acharam desses episódios ali que eu cometi, né, no meu passado. O que vocês acham em relação a esse negócio que eu falei do Instagram, das redes sociais? Isso é uma loucura minha e da Aline, e eu tenho quase certeza que em algum momento eu e a Aline vamos nos tornar aí o casal mais polêmico da internet. Então nos siga e deixe o like para você saber que quando a gente estiver aparecendo pra caramba aí na mídia, vocês vão poder falar, pô, eu já segui eles lá desde o começo, desde o comecinho do canal dos dois. E se você não concorda com nada do que eu falei aqui, porque o Léo tá sendo um homem muito controlador, porque, meu Deus, você pode ver, olha só, a opinião feminina. A Aline também fez um vídeo falando ali sobre esse mesmo tema, sobre o ciúme. Ela fala um pouquinho como é que ela lida com isso, então eu vou deixar aqui para você assistir, eu recomendo muito que você assista. Hoje é isso, se quiserem que a gente debata um pouco mais sobre esse assunto, é só deixar nos comentários. Um grande abraço e até mais.